Saudações, boa noite. Este é o programa Fatos e Análise desta quinta-feira. Hoje queremos refletir sobre a sinistralidade rodoviária em Moçambique, colocando como pergunta central que medidas podem ser adotadas para reduzirmos os acidentes de viação. Ainda no último fim de semana acompanhamos o acidente registrado em Manica e mais um na província de Maputo, que vem se juntar às estatísticas preocupantes de sinistros que têm ocorrido ao longo do ano, ceifando vidas, fazendo vítimas também, portanto, causando feridos e danos materiais avultados. O que é que está a acontecer nas nossas estradas? O que é que a polícia e o que é que o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários tem estado a fazer no terreno para que isto que estamos a acompanhar pare ou pelo menos reduza. Justamente estamos hoje com o INATRO aqui representado e também com a Polícia de Trânsito. Do lado da Polícia de Trânsito estamos com a senhora Felizmina Mondlane, técnica de Educação Pública no Comando Geral, e do INATRO temos o senhor Cláudio Zunguzi, que é administrador técnico e também porta-voz desta instituição. Bem-vindos à TVM e ao Fatos e Análise particularmente. Vamos começar pelo INATRO. Estava a fazer referência a estes acidentes ocorridos particularmente no último fim de semana. 8 vítimas mortais e feridos e também danos materiais avultados. Mas queremos o quadro, pelo menos do último semestre em Moçambique. Como é que estivemos nas estradas? Quantos sinistros têm registrados? Bom, muito obrigado. Primeiro agradecer, portanto, o convite que é endereçado ao INATRO para abordar esta temática que preocupa todos nós. Bom, na vossa introdução fez referência ao acidente de Manica, mas também da província de Maputo, mas temos que também dar indicação do acidente que ocorreu na província de Tete, não é? Bom, relativamente ao balanço que podemos fazer, relativamente aos últimos 6 meses, é referir que para o corrente ano, portanto, nos primeiros 6 meses tivemos um registro de 169 acidentes. 169 acidentes contra 326 do período homólogo de 2025. Então, vê-se logo a partir de uma redução. Temos uma redução na ordem de 48%. Relativamente a consequências humanas, portanto, tivemos um registro de 239 óbitos, contra 409 do primeiro semestre, portanto, do ano de 2025. Bom, reduzir 42%, portanto, é positivo, mas perder 239 vidas nas nossas estradas em 6 meses continua inaceitável, não é? De tal forma que continua a constituir uma grande preocupação, mas felizmente, portanto, olhando para aquilo que foi o índice do ano passado, para este ano temos esta redução na ordem de 48% e 42%, portanto, respectivamente, relativamente ao número de acidentes, mas também consequências humanas. Pois, e o dado que salta à vista, de facto, é este, sabermos que nos últimos 6 meses quase 240 pessoas morreram nas estradas moçambicanas. Isso é preocupação e é o que nos faz colocar, portanto, esta pergunta central: que medidas para reduzir esta sinistralidade rodoviária e evitarmos que mais vidas se percam nas estradas? Do lado da Polícia de Trânsito, quais as causas primárias e frequentes dos acidentes de viação em Moçambique? Só nos últimos 6 meses constam nos nossos relatórios que a velocidade excessiva foi uma das causas ou presumíveis causas dos acidentes de viação. Tivemos a má travessia do Peão, trânsito fora da mão, que é contramão, e as deficiências mecânicas. Essas causas foram apontadas como principais causas dos acidentes nos últimos 6 meses. O meu colega de painel esteve aqui a falar dos números de 169 contra 326 do ano passado. O número reduziu sim, mas o impacto é maior. Nós, como autoridades de trânsito, como fazedores da segurança rodoviária, estamos preocupados com o índice de acidentes de viação, sobretudo as consequências que têm sido humanas. E
estamos mesmo a trabalhar de modo a reduzir o impacto dos acidentes de viação, quiçá no próximo ano, no próximo semestre, tenhamos números reduzidos. Pois, e aqui já falávamos logo a partir de província de Maputo, Manica e Tete, mas numa análise mais holística, quais as províncias que registram mais casos? Bom, em termos de mais casos, temos a província de Maputo, falando, portanto, para este período em análise, temos a província de Maputo, seguida a província de Gaza e pronto, mas dizer que em termos de danos ou perdas de vida, temos a província de Inhambane, portanto, que esteve, portanto, a protagonizar e esteve a liderar, portanto, os números, não é? Mas é preciso dizer que, bom, fez referência, eventualmente, às causas. É preciso compreender que o comportamento humano, portanto, tem estado a constituir o grande desafio para a segurança rodoviária. É o excesso de velocidade, portanto, que lidera, em termos de causa, já dá uma indicação clara, é do padrão de condução inadequado, portanto, padrão de condução, portanto, imprudente, não é? E era preciso também fazer referência à tipologia ou à tipicidade, portanto, destes acidentes. Temos com maior enfoque os casos de atropelamento, carro-peão, não é? E temos também o despiste. Falar de despiste, tivemos 44 despistes que levaram, portanto, a 92 óbitos, não é? Portanto, olhando para a tipicidade e para as causas, portanto, podemos entender que há intervenções que devem ser feitas. Mas, portanto, aquilo que é a questão central, portanto, para este debate, dizer que a resposta vai ser encontrada de forma multissectorial. Portanto, o assunto de segurança rodoviária não diz respeito apenas ao setor dos transportes. É preciso olharmos para a abordagem sistémica, não é? Portanto, o país dispõe de uma política e estratégia de segurança rodoviária, portanto, aprovada em 2020, mas na sequência também, isto está atrelado a uma perspectiva global, que olha para pilares muito específicos, desde a coordenação da segurança rodoviária desta matéria, portanto, que envolve outros setores, para além do setor dos transportes, mas vai envolver a educação, vai envolver, portanto, a saúde, obras públicas, assim adiante, mas também trazer a academia, trazer o setor privado. Mas temos também outros pilares, como é o caso de estradas seguras. Estamos a dizer que é preciso avançarmos para uma abordagem em que temos infraestruturas, portanto, seguras, no caso específico, as vias, as estradas, mas também veículos seguros. Portanto, o país de Moçambique não é uma ilha, de tal forma que a abordagem, há trabalhos que estão, portanto, a ser realizados, por forma, seja a aprimorar o quadro legal e regulatório, mas também a ter, portanto, uma melhor conduta por parte dos diferentes, portanto, usuários da estrada. E estamos a dizer que a nível regional, até há abordagens por forma, portanto, a terem uma indicação de quem é o inspetor, portanto, que aprova, portanto, a circulação, portanto, de um veículo. Para dizer, portanto, temos que ter também um pilar muito específico, ter uma abordagem mais concentrânea, que são, portanto, os veículos seguros. Mas também há um aspecto que não pode ficar, portanto, de lado, que é a assistência pós-acidente. Vamos assumir, falamos aqui de óbitos, o acidente ocorre. Quanto tempo transcorre desde a ocorrência do acidente até a primeira assistência que chega, não é? Enfim, portanto, há vários pilares, gestão de tráfego, mas é um fator. Estamos a dizer que uma das causas principais é o excesso de velocidade, portanto, há uma abordagem muito específica que deve ser dada, portanto, em relação a um pilar que é a gestão de velocidade, não é? Então, estas matérias podemos também dar um melhor enquadramento a nível, portanto, da revisão do quadro legal que estamos agora a fazer, seja a revisão do Código de Estrada e outros instrumentos. Pois, e chama a atenção este dado que o INATRO avança, as províncias de Maputo e Gaza registram os maiores casos e também Inhambane em termos de danos, mortalidade. Estou a ver Zona Sul. Há alguma razão específica? O que é que a polícia pode justificar em relação à Zona Sul ser a que mais registra casos de acidente de viação? Ser especificamente a Zona Sul, se calhar seja mesmo o comportamento humano, como o painelista bem disse. O comportamento humano é que vai de acordo com esses índices de acidente de viação. Sabemos que a cidade de Maputo, a província de Gaza, tem um parque automóvel mais acentuado quando comparado com outras províncias, mas, sobretudo, resume-se ao comportamento humano, que vai de acordo com esse comportamento desviante, que é a velocidade excessiva, manobras perigosas e também a estrada. Temos a zona de Manhissa, que a estrada é mais estreita e os condutores não respeitam
mas a segurança rodoviária passa mesmo pelo homem, pela via e pelo veículo. O homem que deve conhecer a via que se faz andar, deve conhecer o seu veículo se tem uma deficiência mecânica e tem algumas limitações. E se o condutor, como humano, conhece essas todas as dificuldades, certamente que não teremos registro de vários acidentes que temos relatados aqui. Pois, e a outra coisa tem a ver com este cenário de carro-peão. Temos muitos acidentes por atropelamento. Há algumas medidas de educação cívica, particularmente para o peão. Muitas vezes, quando olhamos para o acidente, a tendência natural é culparmos o dono do veículo, sem muitas vezes olharmos em que condições é que o peão também vinha, em que condições este peão atravessa a estrada. Há algumas medidas de sensibilização que a polícia esteja a levar a cabo? Sim, tem medidas de sensibilização, de educação. A nível nacional, em lugares de maior aglomerado populacional, temos tido lá agentes da Polícia de Trânsito a educar os peões de forma a atravessarem segura a faixa de rodagem. Temos o projeto de DRTs, que é Pequenos Reguladores de Trânsito Escolar, que junto à educação, ao Ministério da Educação, a Polícia de Trânsito abraça alguns alunos identificados para ensinar os outros a atravessar a faixa de rodagem de uma forma segura. Para dizer que não só olhando para o peão mais crescido, o nosso objetivo é mesmo educar ainda até a idade o nosso futuro peão, o nosso futuro condutor. E temos também palestras nas igrejas, de maior aglomerado populacional, para educar, porque vimos que a má travessia do peão também foi apontado como uma das causas dos acidentes nos últimos 6 meses. Pois. Sr. Zunguzi, falava das condições de algumas estradas, quando se referia à necessidade de um trabalho mais ou multissetorial. Sim. E, de facto, muitas vezes os transportadores, os motoristas que se envolvem em acidentes de viação, vão sempre apontando um ou outro problema, também ligado à via em que circulavam. Que trabalho há, de facto, para que também se tenha em conta esta realidade? Porque muitas vezes falamos só de excesso de velocidade, lotação máxima, e erro humano, e esquecemos esta parte que é mais ou menos responsabilidade do Estado, da entidade que deve assegurar boas condições de transitabilidade. Bom, muito bem, como referimos, vamos assumir que a resposta a esta problemática ela vai ser encontrada por uma abordagem sistémica, envolvendo vários intervenientes, não é? E olhando também para as causas, são vários fatores combinados, não é? Mas hoje até tem estado a nível global sendo discutido este conceito de acidente. Não é evitável, não é prevenível, porque muitos acidentes eles ocorrem após alguns comportamentos de risco. Portanto, há um comportamento de risco e dele depois pode resultar, portanto, em acidente. É por isso que dizemos que o comportamento humano ele continua a estar no centro das nossas, portanto, atenções. Agora, a infraestrutura é um pilar, portanto, que é pivotal. Dizíamos, e a abordagem é que neste momento devíamos eventualmente ter estradas que perdoam, não é? Que dão uma segunda oportunidade ao condutor. Esta é a abordagem global, não é? Mas para que não ocorra, portanto, um sinistro e fatalidade, era importante que o condutor pudesse observar, portanto, as regras mais elementares e básicas do Código da Estrada. O Código da Estrada, portanto, é um guião para a boa conduta dos diferentes usuários. É peão, é o automobilista. Portanto, na nossa articulação com os diferentes intervenientes, o INATRO, portanto, não constrói, não faz a manutenção, sim, mas temos outros intervenientes que trabalhamos de forma muito aproximada. Havendo questões ligadas à sinalização, portanto, o INATRO, portanto, faz a sua intervenção, ou outras situações que podem, portanto, colocar, portanto, eventualmente espoletar, portanto, um assunto, uma situação, um assunto. No último acidente, a título de exemplo de Manica, do fim de semana, havia um carro parcialmente estacionado na faixa de rodagem, avariado, exatamente, sem sinalização e numa estrada sem iluminação.
será que estes elementos nos relatórios, porque faz-se depois uma perícia, Sim. isso é tido em conta e depois como é que resolvemos este problema? Sim, é tido em conta, é por isso que fazemos referência. Penso que até no comunicado que ocorreu dizia-se que, bom, como um operamento preliminar, é que não houve nem o sinal portanto, de perigo, não é? Podia ter colocado um triângulo, podia ter colocado um cone, isto não ocorreu. Isto também, portanto, faz parte do chapéu, portanto, do comportamento humano. Portanto, estamos cientes de que a rede viária não é das melhores, mas era importante convocar a melhor prudência, portanto, do condutor, não é? Portanto, este é um pilar e é um esforço grande que está sendo feito para que, portanto, tenhamos estradas em melhores condições, mas em primeira instância temos que chamar a responsabilidade do automobilista, temos que chamar a responsabilidade do peão, portanto, ter indicação clara de onde é que faz a travessia, portanto, não é concebível. Portanto, tendo uma ponte pedonal, tenhamos utentes a se exporem a um risco, não é? Portanto, por cruzarem a estrada, portanto, não respeitando o quesito que é básico. Temos uma ponte pedonal, está lá disposta, mas infelizmente temos estado a acompanhar situações em que os utentes não têm estado a fazer o melhor uso. Portanto, isto é comportamento humano, mas estamos claros e cientes de que, portanto, devíamos ter uma rede viária melhor, como dizíamos nós, faz parte, portanto, de um dos pilares de estradas seguras, não é? Pois. E do lado da polícia, há também situações em que deparamos com casos de condutores não habilitados que estejam a circular ou que estejam excessivamente em velocidade e que tenham até passado de brigadas da polícia na via pública. E aqui acaba se evocando a questão da corrupção, que a polícia às vezes consente estas irregularidades porque os automobilistas deixam algum valor. Como é que vamos sair disto? Sobretudo num cenário em que estamos a ver que os acidentes estão aí e a ceifar vidas. Infelizmente, se for a verificar, muitos automobilistas, quando notam que há uma brigada de controle de velocidade, a tendência é de frear a velocidade. A questão não se insere na corrupção. Quando eles sabem que há uma brigada de trânsito a controlar a velocidade, até dão sinal de luzes. Acho que o cara jornalista é condutor, já percebeu essas situações, já vivenciou. Dão-se sinais de luzes e reduz a velocidade. E quando passam da brigada da polícia, que infelizmente a brigada é humana, se tivéssemos uma brigada com máquinas ou usando tecnologia, seria um bocadinho mais diferente. O ser humano cansa, o ser humano é suscetível a erros. Quando passam depois da brigada, pautam por uma velocidade excessiva. E de lá, depois do controle de velocidade, vão mesmo acidentar e chama-se a corrupção. Nós, os automobilistas, só cumprimos as regras porque somos controlados. Somos controlados, sim, infelizmente. E do ponto de vista de equipamento, de capacidade, a polícia dispõe de meios suficientes para garantir esta fiscalização na via pública? É suficiente, sim. Em todo o país? Em todo o país, sim, tem brigadas da polícia de trânsito a fiscalizar a velocidade do álcool. Mas, como eu dizia anteriormente, se tivéssemos a fiscalização automática do meio de tecnologias, seria mais eficaz. Mas suficiente, sim, é suficiente. Uhum. Bom, voltamos aqui ao Inatro, mais uma vez para falarmos de um trabalho de articulação. Sim. Porque nós, como condutores, passamos por cidades, municípios e depois lidamos com a polícia, portanto, e com o setor de transportes propriamente. Esta coordenação a nível institucional é eficaz, a partilha de dados, a partilha de informação em relação aos condutores, porque os condutores depois vão eventualmente querer renovar a sua carta, etc, etc. Há como o Inatro saber que a polícia já advertiu este condutor, estamos a caminhar para isso, o que é que esta revisão da legislação vai nos trazer de novidade em relação a esta questão? Bom, muito obrigado. Bom, a articulação está a ser, portanto, a melhor possível neste momento, mas há espaço certamente para melhoria. Nós trouxemos dados a fatalidades, portanto estamos a perder vidas. Perder uma vida já é bastante.
e trazer os números que trouxemos. Portanto, há um trabalho que ainda deve ser certamente aprimorado, mas como estive a dizer, portanto, a minha colega de painel, neste momento não teríamos, claro, com esforço tem sido possível fazer alguma cobertura, mas não teríamos agentes em cada quilômetro de estrada, de tal forma que temos de trazer a tecnologia, não é? Portanto, a desempenhar o seu papel. Isto também liga-se, portanto, àquilo que está-se a perseguir com a revisão, portanto, do quadro legal e regulatório, não é? O que o INATRO faz, as outras instituições fazem, as situações de imprudência, de disciplina, aprimorar, reforçar, portanto, a fiscalização, mas também fazer com que ninguém, portanto, fique impune. Só para este período de análise dos 6 meses, portanto, houve perto de 30 mil condutores foram autuados. E destes 18 mil tiveram, portanto, digamos que consta da nossa base de dados, com penas sórias sejam, portanto, inibidos de conduzir por 6 meses, 9 meses, portanto, 1 ano, temos estes dados. E em sede de fiscalização, os nossos colegas da Polícia de Trânsito, portanto, estão em condições de verificar se este condutor que é interpelado terá alguma contravenção não regularizada, não é? Mas é um trabalho que também está sendo feito para que possamos ter uma melhor, portanto, situação na monitoria de contravenções, não é? Não chegou hoje, mas chegará amanhã um aviso de multa e será, portanto, chamado à responsabilidade, não é? Então, este trabalho também está a ocorrer. O INATRO, a Polícia de Trânsito, tanto a Administração Nacional de Estradas e outros intervenientes, portanto, têm estado a fazer a sua melhor aproximação. Referir que também, portanto, estamos engajados na implementação de 14 medidas que foram aprovadas pelo Governo, portanto, isto no ano passado, de tal forma que acompanhou a entrega dos autocarros que ocorreu na Zona Norte, especificamente em Nampula, e os autocarros foram entregues, portanto, na zona metropolitana de Maputo, eles já vêm acoplados, portanto, a um dispositivo, que é um tacógrafo inteligente. Esta é uma das medidas para melhor controle dos tempos de condução, não é? Condução e descanso. Em caso de alguma atuação menos, portanto, recomendada por parte do automobilista, teremos condições, portanto, de aferir este dado. Então, estamos também num piloto que vai nos permitir buscar esta informação, mas também da redução que nós observamos para este ano, já um bocadinho no final do ano passado, da quadra festiva, foi o levantamento da interdição de circulação noturna, não é? Portanto, tínhamos um despacho antes que interditava a circulação noturna para o transporte público de passageiro, portanto, das 21 às 5 horas. Entendemos que esta medida desperta uma maior responsabilidade, permite uma melhor programação por parte dos condutores, sobretudo do transporte pesado de passageiros. Portanto, esta medida vai até novembro, pode ser que em sede do relatório que vai ser presente possa ser prorrogado, mas satisfaz-nos também perceber que em sede desta medida tem estado a ser possível reduzir alguns casos que fomos conhecendo, portanto, ao longo dos outros anos, não é? Pois, fala de 30 mil condutores atuados até aqui. Como é que a polícia lida com casos de condutores reincidentes no cometimento de infrações na via pública? Só nos últimos 6 meses, 9.991 condutores foram inibidos de conduzir por manobras perigosas, são manobras perigosas. Para dizer que a Polícia de Trânsito trabalha juntamente com o INATRO, a Polícia de Trânsito autua o condutor, temos uma base de dados que é entregue ao INATRO para passos subsequentes. Pois, neste processo que está a ocorrer agora de revisão, sendo técnica da educação pública, por aquilo que acompanha enquanto agente de trânsito, o que é que acha que pode ser harmonizado na lei para melhorar a segurança do automobilista e do peão? As contravenções, algumas contravenções têm a coima muito leve, mas que deviam ser mais duras, que é o uso do telemóvel no Código de Estrada em vigor. A multa do uso do celular é reduzida. Para mim, como agente de trânsito, deveria ser considerado uma contravenção grave. Temos verificado acidentes por várias vezes causados pelo uso
do celular. E algumas medidas mesmo que estão a ser revistas lá no Código de Estrada é que são mesmo leves e algumas sendo reduzidas. Pois. Quero insistir um pouco na questão da corrupção, porque da mesma forma que muitas vezes os condutores são apontados como aqueles que têm infrações do tipo velocidade excessiva, uso de telemóvel, eles também acusam a polícia de corrupção excessiva. Há colegas que tenham sido responsabilizados este ano, que tenham sido encontrados num cenário de cobranças ilícitas ou que tenham aceitado algum valor para deixar o automobilista mais à vontade, mesmo tendo cometido infrações. Infelizmente, o condutor não denuncia. Quem denuncia é o agente. O agente é que denuncia o condutor por prática de corrupção. Neste ano, nos últimos 6 meses, tivemos 139 condutores. Estes agentes não falam conosco, jornalistas? Não vamos falar. Tem que passar a denunciar a nós também. Reportarmos que isto é denúncia de um agente, é um caso inédito. Seria interessante. Os agentes é que denunciam os condutores que envolvem-se em atos de corrupção. Dizia no período de 6 meses tivemos 139 condutores detidos pela prática de corrupção. Nós temos uma linha verde para todo aquele que é corrompido por um agente da polícia de trânsito ou um agente da polícia. Tem um número que lá pode ligar a denunciar em caso de cobranças ilícitas e aconselhar aos condutores que tenham documentos regularizados, porque várias vezes entram mesmo nessas práticas pela ausência dos documentos necessários para se fazer a via. Podemos até apontar o número da linha verde, é importante, porque... 84 pois. 31 39 110. Portanto, caro telespectador, este é o contacto. Em caso de alguma cobrança ilícita ou de verificar um comportamento não plausível do agente de trânsito, tem aqui este contacto, agora disponibilizado para denúncias. E os próprios agentes também, que denunciem, nós também queremos ouvir mais denúncias dos agentes, que isto traduz a ideia de que, de facto, há disciplina na corporação. Mas se estamos a falar muito do erro humano, como é que é, de facto, a formação de condutores em Moçambique? Bom, vou tomar a oportunidade. Bom, falou do uso do telemóvel em quadro da revisão. Dizer que neste momento houve uma autorização legislativa para a revisão do código. Aliás, está-se a trabalhar nesse momento para que a instância competente, que é a Assembleia da República, possa autorizar o governo para fazer, portanto, a revisão do código. Mas falou de uma questão que é extremamente importante, que é o telemóvel. A semelhança do telemóvel, há outros fatores, portanto, distratores, não é? Podemos assim dizer. A formação. Neste momento estamos a tentar e procurar, tanto quanto possível, ter mecanismos para a certificação do condutor que reduzam, não é? Tanto quanto possível, a intervenção ou interferência humana. Tivemos agora com exames multimédios para o teórico, mas tiveram acompanhado também, portanto, na cidade da Beira, o lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Inteligente de Exames, portanto, seja teóricos e práticos, não é? Mas estamos a dizer que hoje, olhando para o conteúdo programático, não é? Que é ministrado nas escolas de condução, não deviam permitir que qualquer um dos condutores, automobilistas, pudesse se envolver em comportamento de risco, não é? Não temos escola nenhuma que promove a utilização do telemóvel enquanto conduz. Não temos escola nenhuma que dá indicação de que para se fazer o volante precisa de consumir o álcool. Estamos a dizer que hoje o conteúdo programático, não é? Associando aquilo que são as disposições do Código de Estrada, não nos permitiriam, se tivéssemos um comportamento, um padrão de condução mais prudente, mais adequado, não é? Mas como estamos a dizer, hoje é preciso trazer ferramentas tecnológicas que nos permitam fazer melhor abordagem. Até ter mecanismos, plataformas que fiscalizam quem deve fiscalizar.
em outros quadrantes tínhamos de ver qualquer aproximação ao automobilista, temos aqueles bodycams, portanto uma câmara corporal que permite a alguém fazer o acompanhamento de tudo quando está a ser abordagem, não é? Portanto, é preciso avançarmos para esta, mas neste momento dizemos para qualquer comportamento do indivíduo, abordagem, fiscalização e responsabilização. E a aplicação de multas não tem que ver com a captação de receitas, mas o objetivo primário é promover mudança de comportamento, não é? De tal forma que dizíamos nós que o trabalho é no sentido também de encontrar melhores formas de fazer a monitoria de contravenções. Portanto, o utente, o automobilista, qualquer um deve perceber que não sairá impune de qualquer, portanto, situação portanto, de contravenção, não é? Felizmina Mondlane, uma outra preocupação que, portanto, foi destaque aqui ao longo do debate tem a ver com assistência pós-acidente. Há situações de morte por causa da demora na assistência à vítima que portanto, foi sinistrada, não sei se diria assim, né? Vítima do sinistro no terreno. E a polícia tem estado lá antepadamente. Quais são os maiores entraves para que a polícia esteja no local do acidente com a maior brevidade possível? O acidente é um ato involuntário que os intervenientes envolvem-se sem nenhuma programação. Por vezes a polícia de trânsito está lá para responder a tempo e hora, mas o Código de Estrada chama a razão. A todos aqueles que assistem o acidente são obrigados a atender o acidente, independentemente de ser agente de trânsito ou não, porque trata-se de uma vida, trata-se de um ato involuntário e são responsabilizados, tanto aquele que assiste o acidente e não auxilia os acidentados, também entra como encobridor. O Código de Estrada. Pois as pessoas dizem que têm receio de assistir porque depois passam por uma série de entrevistas na polícia que soa uma entrevista que soa até a acusação. Então acabam tendo receio de prestar assistência ali no momento do sinistro. É obrigatório. As questões não são mesmo para deter ou reter o condutor ou reter a quem ajuda, mesmo é para entender como é que decorreu o acidente, as circunstâncias do acidente. Mas todos somos chamados mesmo como humanos a prestar socorros em caso de acidente de viação. Não só a polícia, mas a polícia por várias vezes está lá para socorrer os acidentados, mesmo para fazer um laudo pericial em caso de acidente. Pois bem, esgotamos o nosso tempo. Quero agradecer pela presença aqui de Cláudio Zunguz, administrador técnico e porta-voz do INATRO, e também da Felizmina Mondlane, técnica de educação pública no Comando Geral. Agradecer também aos telespectadores que estiveram a refletir conosco hoje no Fatos de Análise em relação às medidas que podem ser adotadas para reduzir a sinistralidade rodoviária, para sairmos destes números, 239 óbitos registrados nos primeiros 6 meses deste ano em Moçambique. Continuam números elevados, resultantes de 169 acidentes de viação. Obrigado pela audiência. Até amanhã, à mesma hora.